Diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, quando fala igreja, o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quem é a igreja? São todos os salvos e remidos no sangue do Cordeiro, que vivem em comunhão um com o outro. Esses são a igreja. Não existe vida com membro separado do corpo, ele está morto. Membro que é amputado, separado do corpo, ele está morto, não tem funcionalidade. Então, vamos lá, quem é a igreja? São os salvos e remidos no sangue de Cristo. Quem é salvo e remido? Vocês que estão aqui. Então, vocês são a igreja desde que estejam em comunhão com os outros membros. Não dá para ser igreja sozinho, lembre-se disso. Você pode ser membro do corpo de Cristo individualmente, mas ser igreja como corpo de Cristo, você tem que estar unido. Entenderam isso aqui? Então, quem é a igreja? Corpo de Cristo. Aí diz assim, vamos lá. Com o propósito de aperfeiçoar os santos, ou seja, os membros, nós, para a obra do ministério, para aquilo que vai se fazer, para que o corpo, no todo, não como membro que se destaca, não como a mão que se destaca, não como o pé que se destaca, não sobre o olho que se destaca, ou os olhos que se destacam, mas para que o corpo, a igreja no todo, seja edificada. Não adianta cuidar do tronco para cima e esquecer do tronco para baixo. Não adianta cuidar da mente e esquecer do coração. Não adianta cuidar dos pés e esquecer dos ouvidos. Ou seja, o corpo precisa ser todo edificado. E para ter essa edificação, ele precisa estar andando junto. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, atingindo a estatura da plenitude de Cristo. Volta no 13 rapidinho para ver essa versão NVI. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí a mesma coisa, então perfeito. 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Aí fala, olha, para que todo esse ajuste? Paulo, ele é tremendo quando escreve. Você consegue, quando lê a carta de Paulo, você fala assim, começando, se você for ler com muito cuidado, você vai desenvolver, vai ver tudo isso no texto dele. Começando, eu, apóstolo de Paulo, escrevo fulano de tal. E aí ele começa, conforme ouvi, conforme me relataram, conforme... E ele começa, Aí você vê todo o desenvolvimento da carta dele. E nunca fica ponta solta. Aí ele diz, olha, porque Deus colocou alguns para preparação do corpo, para que individualmente servamos bem, para que o todo seja edificado. Aí ele diz, olha só, 14, o objetivo, aí na tela está o propósito, ou seja, por que tudo isso? É para desembocar nisso. Por que temos que ajustar aqui? É por causa disso. Por que temos que fazer isso aqui? É por causa disso. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. E se Paulo está dizendo que não sejamos mais, quem interpreta isso comigo? Se não sejamos mais, significa que no início, possivelmente o comportamento era como crianças. E é natural, recém-nascidos. Nasceu de novo, então recém-nascidos estão aprendendo. Mas o que Paulo está dizendo não dá para viver uma vida cristã só como criança. Você vai ter uma hora de, vamos embora acordar. Desperta tu que dormes. Entenda que não dá para ficar agindo como um menino, uma menina espiritual o tempo todo. Vamos embora, vamos crescer. Faz parte da vida. Bebê não fica bebê a vida toda. Ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele envelhece. E quando o Senhor entender, ele vai encontrar com Cristo. Na fé cristã também é a mesma coisa. Tem gente que enfrenta as mesmas crises a vida toda. E meu irmão, e o irmão tal? Tá assim de novo. Mas de novo? Está em crise de novo?
Está ziquezado na alma de novo. Tropeçou de novo na mesma coisa. O que Paulo está dizendo é: podemos começar como meninos, e é essa o processo natural, mas nós precisamos evoluir. E evoluir para quê? Com o objetivo que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, pelos pensamentos dos homens. Isso daqui, ondas teológicas, está no nosso tempo, teologia, teológicas, até porque não existia essa palavra naquela época. Isso aqui já é uma herança da tradução da Septuaginta. O sentido original é por ondas de doutrinas. É o sentido original da palavra. Ondas de doutrinas. Mas que doutrinas? Ali estava a igreja primitiva, não tinha nada sistematizado. É simples, o assunto de Paulo era Cristo. Então, tudo que fugia da essência do Cristo, ele entendia como ondas de doutrinas. E como eles enxergavam a essência de Cristo? Através dos apóstolos que estavam entre o povo. Então, aquilo que os apóstolos faziam, da maneira como eles faziam, que apóstolos eram esses? Os primeiros apóstolos, porque já dá a entender e compreensão que depois foram alguns considerados apóstolos, mesmo não tendo convivido com Cristo, mas como Paulo, que viu Cristo, ele mesmo traz sobre si o chamado pastoral, dizendo: também sou apóstolo. Subentende também que Barnabé também era um considerado entre os outros como um apóstolo. Então dá a entender que toda aquela geração que veio depois dos apóstolos que conviveram com Cristo, sentaram com Cristo, comeram com Cristo, choraram com Cristo, sorriram com Cristo, aqueles também tinham um peso muito grande sobre a igreja. E o último que subentende como sendo esse era o Policarpo, que era discípulo de João, que fez a transição justamente do capítulo 28 de Atos e o 29. Mas que isso, pastor, você está errando, não existe 29. Existe. Sabia não? Existe o capítulo 29. Sabia que existe? Vocês nem sabiam que era 28. Brincando. Mas falando sério também. 29 somos nós. Se você for ver, Atos dos Apóstolos não termina. Já repararam isso? Quem leu? Não tem um término. E Lucas, ele era doutor, especialista. Ele não escreveu, não deixou aberto à toa. Sabe por quê? Acabou o período da igreja na terra? Então a igreja ainda está na terra. Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. A igreja ainda está militante. Até que ela se torne triunfante, ela está militando. O que é triunfar? Quando aconteceu o retorno do Cristo, a gente chama de parousia, é o ponto auge, o retorno do Cristo. Até que ela suba, ela está militando aqui na terra. E se ela está militando, ela está ainda escrevendo Atos 29. E nós estamos vivendo Atos 29 hoje, que a igreja não parou. O que então Paulo vai nos ensinando é que eles deveriam seguir aquilo que os discípulos direto do Cristo, aquilo que próprio Paulo escrevia, como sendo a verdade. E todos aqueles que entrassem trazendo algum pensamento que não fosse aquele da origem, deveria ser rechaçado. Está entendendo como é importante nós termos uma postura cristã ilibada? Isso não vai nos impedir de errar, porque nós somos seres humanos, mas nós não podemos procurar o erro. Nós precisamos procurar a perfeição que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele continua: cheguemos levados a um lado para ondas de doutrinas, aqui teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Olha aí o que está falando. Tem pessoas que são ziquizadas.
Eu estava ontem no monte com as irmãs, algumas irmãs, aí cada um foi orar para um ponto. Aí eu fiquei ali perto. Se você vai para o monte, você vai fazer o quê? Aí tinha uma irmã dizendo assim, eu até lembrei da oração daquele que virou meme, que um rapaz estava na reunião de uma igreja, aí falava assim, Senhor, abençoa a minha vida, eu sou um homem que tem dinheiro, muito bem empregado, eu estou precisando de uma companheira, e ele orando, e a menina gravando, morrendo de rir, Senhor, me abençoa, por que me abençoa? Senhor, ou seja, aí estava lá no monte, eu lembrei desse meme, aí a irmã estava falando assim, qual a outra? Eu falei, poxa, é orar, né? Quando você está assim, cheio de coisa na cabeça, quando fala assim, orar é orar. Deixei o celular no carro, falei, deixa esse negócio, vai ficar tocando, vibrando, deixa esse negócio. Deixei no carro. Aí o que aconteceu? A irmãzinha começou, Senhor, não, irmã, eu não sei o que acontece com as outras irmãs, porque eu sou uma mulher barata. Eu falei, ué. Aí você estava orando que você... Acabou, não teve celular, mas teve a irmã barata. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não gasto com unha direito, com cabelo direito. Eu falei, Jesus, tem de misericórdia da minha vida, pai. Eu estou querendo... Aí ela conversando, porque quando eu vou caminhar, eu vou até de saia, meu irmão, porque olha, vê bem, a mulher tem que vigiar muito, não, ele pode despertar a cobiça do homem. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que é a mensagem subliminar que essa varoa está querendo mandar. E ela continuou falando, falei, Senhor, me ajuda, me esconda em ti. Tem uma música, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Falei, Senhor, me esconda em ti, me erra, mulher. Claro que ela não estava falando por mim, mas eu até brinquei com a Mona, que isso? Eu falei, até no monte tem esses requisitos doidos. Vai que foi descobrir o varão, a bênção lá no monte, fui buscar o meu varão, minha bênção. Por isso que não é bom andar sozinho, né? Tá aí, ó, mais um exemplo. Não é bom nunca estar sozinho. Aí foi falando, eu desci falando sobre isso. E olha, e ela conversando com outra pessoa, mas tem que andar assim para não chamar a atenção. Aí eu pensei, eu falei, Senhor, ela podia estar até, a menina que estava com ela, aparentemente, era uma nova convertida. E eu acho que em um papo desse você não tem que falar da malícia que o ser humano tem, mas o quanto Cristo pode transformar a vida do ser humano. Aí, eu não conheço essa pessoa, ou longe de mim fazer juízo, mas eu acredito que encaixa perfeitamente isso aqui, ó. Certas pessoas que induzem os incautos ao erro, porque ainda não receberam e já querem dar, mas às vezes dão aquilo que sequer aprenderam ainda. E aí, em vez de centralizar o pensamento, no Cristo, acabam jogando os pensamentos longe. Vamos conversar, pessoas aqui na igreja, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vamos ajustar algumas coisas, vamos falar sobre o quê? Sobre o Evangelho. Meu irmão, uma nova convertida foi procurar não é o caso, estou aqui apenas conjecturando, foi procurar uma serva de Deus antiga. Olha, irmãs, com quem você vai se aconselhar? Com uma irmã séria. Irmão, com quem você vai se aconselhar? Com um irmão sério. Porque existem coisas que você não pode abrir com facilidade. Aí você tem que primeiro identificar quem é maduro. Por que quem é maduro? Fala, pode sentar, a irmã séria.
Pode falar, minha irmã. Ah, minha irmã, eu estou vivendo uma tribulação na casa, eu estou vivendo uma dificuldade comigo mesmo. Pode falar, minha irmã. Aí sabe o que acontece com o maduro? O maduro vai ouvindo, a madura vai ouvindo e vai falar, não, isso daqui vamos orar, mas você vai ter que procurar o pastor. Porque eu vou até contigo, mas isso aqui foge. Mas quando está na linha, pessoal, vocês estão servindo, vocês têm que me ajudar, fechou? Vamos ajudar. Quando vocês estão servindo, precisa ter o sentido que, olha, minha irmã, eu até me confundi, tá vendo como é ruim? Você tem que ficar ligado, vocês estão servindo. Perdi o fio da meada, mas deixa aqui. Ah, irmã, quando a pessoa madura, ela identifica o problema e quando tem que falar alguma coisa, ela é cirúrgica. Mas é cirúrgico no quê? E o que o Cristo faria no seu lugar? Eu não tenho a resposta. Tem coisas que a gente não tem que inventar a roda. Eu não vou falar para você fazer isso, porque qual é a centralidade do Evangelho? A centralidade do Evangelho é isso. Então, nós precisamos seguir o que está na centralidade do Evangelho. O que foge o comum do Evangelho precisa ter muito cuidado. Eu estou com um problema com meu esposo. Vamos, o que a palavra diz? A palavra diz que a mulher sábia edifica o seu esposo. Mas está muito difícil, e o que eu tenho que fazer? Você precisa orar com ele, mas está muito difícil, que tal procurar o aconselhamento pastoral então? Mas está muito difícil mesmo com o aconselhamento pastoral. O que eu vou fazer? Meu coração está se abrindo, o que eu faço? Não permita que ele se abra. Por quê? Porque está casado, está casada. Um dia eu fui ouvir uma história, é história verídica, não é história. Pastor, não era pastor, seminário, não lembro, já tem tempo. Não sei se era pastor já ou seminarista, que a pessoa estava desejando que a outra morresse. Então você precisa ter o quê? Sabedoria. Porque às vezes em um conselho, em vez de você alinhar a pessoa, o que você vai fazer? Você desvirtua a pessoa. Eu quero ter experiências com Deus. E o que eu faço? O maduro fala, vai ler a Bíblia. Essa é a resposta do maduro. Você ora, meu irmão. Seminarista Lucas, toda semana fala com ele, como está a tua devocional? Paizão, eu estou bem na teologia, que bom, aleluia! Como está a tua devocional? Você está orando, filho? Você está orando? Manda já viu falando com ele. Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Ou você só está usando a Bíblia para pregar? Ele, paizão, tinha que melhorar, mas estou fazendo, fica tranquilo. Então, agora eu estou tranquilo. Você não vai dar teologia para o povo, você vai dar vida com Deus. Então ora. Assustou, filho? Tem que orar. Tem que ler a Bíblia. O maduro, quando alguém chega, em vez de falar, vai lá para a reunião tal, vai para a reunião C, vai para a reunião B, olha, vai lá na situação do mistério, não existe pílula mágica para espiritualidade. Você pode até pular de galho e ter uma experiência, mas experiência não é relacionamento. O maduro fala assim, você precisa ter raiz em Cristo. Não adianta ficar pulando para lá e para cá. Você pode até ir nesses lugares, porque é sempre bom receber do Cristo, mas você primeiro precisa ter raízes. Sem raízes não dá. Você vai ficar sendo levado para lá e para cá por qualquer novidade. E tem novidades que são loucuras. Você precisa estar enraizado.
E como você se enraiza? Lendo a palavra, orando, jejuando. Sabe jejuar? Não, então vamos trocar uma ideia sobre o jejum? Os maduros cortam as possibilidades dos invencionismos negativos e eles norteiam para aquilo que é a essência ou aquilo que é o essencial. O maduro faz isso, quer seja homem ou quer seja mulher. Eu vou comprar a tua briga, eu vou comprar o teu barulho. Estou vivendo o problema. Meu irmão, o que você vai fazer, pastor? Tem um bocado de membros que eu tenho que orar todos os dias. Olha só a diferença. Eu vou te ajudar em oração. Mas compra o meu barulho. Já estou comprando, estou te ajudando em oração e conversão contigo. Mas eu quero que você ande comigo todos os dias. Imagine se todos quisessem que o pastor andasse todos os dias. Já pararam para pensar nisso? O maduro na fé precisa também ter esse entendimento. Ele não pode carregar um peso que não é dele, mas ele pode aliviar a carga do irmão. E como alivia a carga do irmão? Tomando para si ou apontando para Cristo, que é a solução? Porque às vezes a carga do irmão está pesada, não é porque não tem alguém que carregue com ele, é porque ele não está lançando sobre o Cristo a sobrecarga. Nossa função de maduros é cada vez apontar mais para o Cristo, porque todos os cristãos precisam se relacionar com a cabeça, e a cabeça não é o pastor, a cabeça não é a igreja Píbio Jardim Meriti, a cabeça tem um nome, no que se refere ao corpo de Cristo. Se nós somos o corpo, quem é a cabeça? Quem é a cabeça? Cristo. Longe disso, longe disso. Se afasta, longe disso, no sentido de que, contudo vocês, longe disso, se afasta disso, longe disso, seguindo, está no gerúndio, caminhando, seguindo, ou seja, aperfeiçoamento, crescimento, maturidade, seguindo a verdade em amor. Em amor. E verdade em amor é verdade em amor. Primeiro, verdade. O que é a verdade que Paulo está apontando aqui? E aí eu não vou poder abordar tudo agora, mas eu não vou deixar solto. E o que é o amor aqui? A verdade. A gente vai para o contexto de novo do texto. E qual é a verdade que Paulo está apontando aqui? A maneira como nós, como Cristo, como corpo de Cristo, devemos nos comportar. A maturidade passa pelo cuidado. Olha só, é palavra, eu sou verdadeiro e tem que ser desse jeito. Colossenses diz, corrigir uns aos outros em amor. Nós não podemos cultuar o sincericídio. Tem gente que acha que tem pessoas que acham que são as detentoras da verdade. E pela verdade própria, acabam machucando outras pessoas. Repararam que quando a correção vem de Deus, acaba com a gente, mas ao mesmo tempo que nos humilha, nos abate, não é esse termo, esmaga, é o termo do bispo T.J. Jack, no livro Esmagados. Ao tempo que nos esmaga, ela também nos restaura. A maturidade faz isso. Faz a gente seguir a verdade em amor.
agregando, trazendo para perto, porque se somos corpo, cresçamos e tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, dele todo o corpo. Nós, se somos corpo, não existe a unidade, o ajuste, a união, sem antes passar pelo amor. E acho que esse que é o ponto. O versículo 15 diz, longe disso, seguindo a verdade e amor. Versículo 16 diz, de todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. De novo o amor aparecendo. Primeiro, segue em amor. E por causa desse amor, por causa do seguir a verdade em amor, a consequência é que o corpo fica saudável e ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, mas tudo isso em amor, porque o que começa em amor se desenvolve em amor. Concluo. Viver como corpo não é fácil. Viver em unidade não é fácil. Viver ajustado não é fácil. Mas essa é a nossa meta. Essa é a nossa intenção. Não basta crescer, precisa crescer no todo. Não basta querer desenvolver algo, precisa ser desenvolvido o todo. Olhar para dentro do corpo agora como igreja local e analisar todos os itens, nós vamos descobrir que comunhão vai bem, edificação vai bem, discipulado vai bem, adoração vai bem, evangelismo não está tão bem assim, missões não está tão bem assim. Na verdade, precisa desenvolver com rapidez muita coisa. Maturidade, está indo. Vamos para os pontos bons, comunhão, mas precisa alguma coisa a mais, precisa desse detalhe aqui, precisa disso. O corpo precisa ser visto no todo, precisa se ver da sola do pé. Eu jogava bola na minha infância e não existiam quadras como as que estão hoje em dia. E nós jogávamos em cima de placas de concreto, quando não no chão. E vira e mexe a gente perdia o tampão do pé. Quem lembra do tampão do pé? Essa geração nem sabe o que é o tampão do pé. Mas a gente sabia, porque a gente perdia o tampão do pé. Ia chutar e... Meu Deus, sangue! Meu Deus. Mas a galera de hoje falava, me leva para o hospital. E sabe o que a gente fazia? Amarrava um saco plástico e vamos embora, continua, meu irmão. Quem lembra desse negócio aqui? Galera do hoje fala, tô morrendo, tô morrendo. Sabe o que eu estou implicando com você, né? Tô morrendo. Amarrava o saco plástico. A sola do pé, desde a sola do pé até o fio do cabelo. A gente vai olhando no todo. E a gente vai percebendo o seguinte: cultos estão alcançando, estão transformando vidas. O culto público é para Deus, mas no sentido pedagógico, ele está conseguindo edificar vidas, fazer com que os cristãos desenvolvam uma maturidade, e maturidade é serviço também. 2, ele está sendo evangelístico, ele está alcançando novas pessoas. O culto ele é preparado o quê? É só quem está no altar? Não, é a recepção, é olhar onde vai botar o carro para a pessoa não estar aqui e estar preocupado com o carro que está lá fora, com quem está entrando, como está entrando, se está entrando só carregado. Tem gente que entra capetada, que chega a estar assim, ó, todo torto assim, ó. E aí o que vai fazer?
A recepção, ora, está na unção de Deus, fala, vem aqui de boa, vamos ali rapidinho, bota a mão na cabeça e fala, sai capeta, agora entra. O culto é feito só por quem canta, por quem toca, pelo pastor que prega. Não, eles são elite, para de bobeira, está todo mundo servindo o corpo. Vai na recepção, não, tá legal, tá bonitinho. Nosso sonho é ter lá tem a roupa de recepção, mas a gente viu na igreja do Recreio, porque ninguém aprende. Eu recebi a revelação do quinto céu, aleluia. Aqui na igreja vai ser assim que nada. A gente foi na PIB do Recreio, gostamos da jaqueta da PIB do Recreio e vamos botar inspirado na PIB do Recreio e pá! Pode te ajudar? Aleluia. Cheio de troço aqui, ó. Acabou. Falei com o pastor Meirelles, eu já vi pastor Meirelles, já vi lá na PIB do Recreio, e você tá com a jaquetinha aí, Diegão? Eu vi na outra igreja também. Falei, então tá bom, ué. Só fala a fonte. Não compra ideia como sendo sua, não. Tá servindo, tá cheio de negócio aqui, ó. Paz. E as plaquinhas? A gente viu em várias igrejas aí botaram a plaquinha sob ontem, que uma pessoa ficou rindo da plaquinha da galerinha, proibido entrar pessoas perfeitas. A vizinha parou e ficou rindo da placa. Então, tá bom aqui, ó, tá todo mundo meio ziquezado assim, vambora, vamos ser igreja. Vem ser igreja com a gente. Igrejize-se, como é, João? Igrejize-se, é um termo que estão usando ultimamente, agora, depois procura esse trem aí, para botar. Igrejize-se. É feito por quê mais? É feito por pessoas que estão de escala olhando tudo. Olhando os mínimos detalhes. Precisa ter um som bom, agradável. Não tem que ser de qualquer jeito, não. Tem que fluir bem aqui, tem que fluir bem ali para chegar bem aqui. Falaram comigo, o som na galeria está horrível. Sexta-feira você tem na galeria, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Antes eu tinha falado, levanta o orçamento, mas não tem dinheiro. Para melhorar alguma coisa aqui é 14 mil. Eu estava conversando com o Henrique, eu falei, Henrique, o dinheiro que a gente está gastando para deixar a coisa melhor, era mais fácil comprar um terreno, fazer um galpão, ia sair mais barato no final das contas. Porque ajustar o que não foi criado para isso e transformá-lo para algo, demanda muito dinheiro. Não foi isso que eu falei, Henrique? A igreja não está pronta ainda para algumas coisas, mas a igreja precisava olhar no todo e ver que tem vários movimentos que são necessários serem feitos. Entenderam agora quando eu falo que pastorear não é só aqui? Tem pessoas que amam, se falar assim, vamos mudar de endereço. Não, a igreja vai continuar. Não vamos mudar de endereço não, tá? Não vou deixar ninguém de crise não. Só estou dizendo no sentido de... Temos colunas crônicas aqui. Existem coisas que a igreja ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e você precisa enxergar no todo, porque tem que crescer no todo. E o culto também faz como o que? Crianças, celebração das crianças. Então tem celebração das crianças terça-feira, tem celebração das crianças quarta-feira, tem celebração das crianças domingo de manhã, tem celebração das crianças domingo à noite, tem jiu-jitsu segunda e sexta, e vai atendendo. Não, eu posso cultuar livremente, porque tem pessoas lá na sala, não é dando qualquer coisa, é cultuando com seus filhos. Não é pegando a aula em cima da hora e dizendo, vamos procurar aqui um tema para eu falar para elas. Janeiro, a gente já sabe qual vai ser a última aula de dezembro, meu irmão. Você tem ideia o que é isso? Demanda queimar
Como se fala mesmo? Mafufa? Como fala? Mufa. Mufa. Isso tudo é igreja. Alex, dei missão esse ano, eu falei, não quero preparar mais aula não, Alex. Alex, dá o tema nesse negócio. Foi, Alex? Vou, tranquilo, pastorzão. Eu falei, só tem um detalhe, tem que dar até a semana que vem. Foi assim ou não foi, Alex? Ele falou assim, tá bom, fica tranquilo. E quando chegar Apocalipse, aí a gente faz junto, não foi assim, Alex? Vamos falar todo Apocalipse, depois vamos falar sobre aquilo que entendemos como igreja. Esse ano eu já não fiz mais nenhuma aula, tema de aula, tá tudo com o Alex. Tem EBD, tem visitações, tem aconselhamentos. Estou entendendo aqui que não adianta focar em uma coisa sem enxergar o todo? Tem que enxergar o todo. Não, em vez de crescer, em vez de evoluir, tem involução. Evolução, involução. Em vez de avançar, tem retrocesso. Todos precisam ser edificados. Aí quando acontece isso, é crescendo em amor, porque eu estou enxergando a igreja no todo. Eu estou vendo o que é importante ter as mulheres. Eu sei que é edificante, vai vir culto das mulheres esse ano, hein? Comandado tudo por mulheres. Comunicação já está mudando, passei essa visão para o Soriano, ele já arranjou 2 meninas, então vai lá. Tem que ter sonoplastia de mulher. Instrumento a gente já tem, mulherada toda, as moças aqui, mulheres, pregadoras, estamos assim, ó, top de linha. Por quê? Porque tem cultos que precisam ser específicos para o mundo de mulheres. E dos homens, a mesma coisa. E das crianças, cultura do reino, a mesma coisa. Por quê? Porque precisamos alcançar, edificar, transformar vidas. Terceira idade, mais tarde vocês vão conhecer os líderes. Aqui na nossa igreja nunca teve terceira idade liderança, mas vai ter. E olha, são 2 velhinhos de exposição, hein, que ficaram de terceira idade, hein? Vocês vão gostar, hein? Eu sei disso. Quem está acima de 60 anos aí, vocês vão ter um espaço, terceira idade agora. Não vão tomar chá não, hein? 60 anos dá para fazer muita coisa ainda, hein? Mas também tem chá e me convida que eu estou apreciador de um bom chá. Então, a gente vai ter terceira idade. Aí estávamos orando e eu tenho que terminar, mas está tão bom isso aqui, esse bate. Eu falei, em 3 anos a igreja tem que mudar. Tomei um tapa do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, entendi. Essa comunidade, muita gente. Mas a gente precisa melhorar para alcançar os portadores de necessidades especiais, de locomoção. A gente precisa melhorar para alcançar aqueles com necessidades especiais de Down, de autismo, aperfeiçoar. A gente precisa comunicar melhor para os surdos e mudos nessa comunidade. Eles precisam ser inseridos em tudo. Um dia perguntaram, mas e se o cadeirante quiser ir pro terraço? Eu falei, tem Soriano, tem Davis, tem Vandeci. Mas qual é o ideal? O ideal é que eles tenham acesso braille. A pessoa com dificuldade visual, ele precisa entrar nessa igreja sabendo onde é o banheiro, onde é a secretaria. A gente precisa enxergar o todo. A igreja precisa crescer no todo. Me reuni com o pessoal, orei e falei assim, 3 anos a gente precisa mudar esse negócio. Então abriu-se vagas. Eu quero aprender. Você tem que aprender e já fazer aqui, mas eu vou errar, não estou nem aí. Pá, pá. Até ficar bom é assim, vamos embora. Pá, 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 pá. Esqueci essa, fala aí. Pá, pá, e vamos embora. Temos 3 anos para transicionar a igreja para se tornar uma igreja mais leve, que alcance mais rápido as pessoas. Quem está entendendo isso aqui? Tem que ser no todo.
Por isso que o Henrique virou administrador da igreja. Se quiser dinheiro, liberar alguma coisa, Henrique, fala pro Henrique, não me procura mais, Henrique, de novo, Henrique. Mas ser o administrador, vocês vão entender isso. Então, Henricão. Porque todas as funções terminam assim, vira para quem está, você fala assim, você é membro. Não é do PIB Jardim Meriti, não, membro do corpo de Cristo. Você precisa desenvolver aquilo que Deus te chamou. Em sintonia com todo o corpo. Porque quando é em sintonia com todo o corpo é edificador. Semana que vem, nós vamos avançar nessa questão de igreja. Crescimento do corpo. Tratando as feridas, tratando os pormenores, para continuarmos crescendo saudáveis. Termino dessa forma, já fazendo o link com a semana que vem, como eu terminei domingo passado. Se pensa que igreja é apenas a reunião espiritual, e é a igreja universal, mas quando você trata a questão de uma igreja local, o culto flui bem quando também a organização vai bem. Então todo tem que estar tranquilo. O tudo tem que estar tranquilo. Semana que vem vamos tratar esse trecho com essa percepção. Timóteo, aí lá em Timóteo, se eu demorar, quero que saiba como deve se comportar na casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu tempo. Que você seja muito edificado nesse domingo de manhã. Que você saia deste lugar e possa viver o extraordinário. Que você possa mais tarde, se Deus permitir, voltar a esta casa. Mas não volta sozinho, a não ser que aconteceu. Mas faça pelo menos 3 convites para pessoas que você ama. Assim como o filho mais novo, tinha alguns pontos importantes para analisar. O filho mais velho e o pai também possuem alguns pontos importantes para analisar. E você precisa ouvir isso. Mas repito, você vai ser edificado com a mensagem, porque você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Mas aquele que está longe, ele pode ser evangelizado com a mensagem. A mesma mensagem que edifica, ela também evangeliza. Aí na hora do apelo você cola na pessoa e diz assim, ó, fica aqui, Lolo. A pessoa está sentada no teu colo, ela está assim, ó, vou ou não vou? Você está vendo que a mensagem está tocando na alma. Aí você olha para ela, ela não faz nada. Aí sabe o que você faz? Se você for, vou contigo, hein? Estou orando por você já tem, não minta. Se já tem ano, fala, estou orando por você já há ano. Se for aquele momento, fala, quando você chegou, eu já comecei a orar, então já fica ligado. Se chegou alguém não crente, Senhor, toma essa pessoa, quebra. Se está capetado, tira o capeta. E deixa ele bom. Quer? Se você está com vergonha de levantar a mão, eu levanto. Mas você vai lá na frente comigo, entendeu? Entendeu como é a edificação de igreja? Aí você vai junto com a pessoa. Quando chegar aqui na frente, não, o pastor vai orar por você, que nada. Sabe quem vai orar pela essa pessoa primeiro? Deus, obrigado por essa decisão mais importante da existência dela. Obrigado, Senhor, porque ela ouviu a tua voz. Eu, naquilo que for possível, vou tentar ajudá-la nos primeiros passos da caminhada. Aí vira para ela falar, foi a melhor decisão. Estou contigo. Entenderam esse negócio? Estão rindo, mas é seríssimo isso. Eu sei que vocês estão rindo, mas é sério. A pessoa precisa se sentir abraçada. Vamos ficar sobre os pés? Eu vou terminar e vocês tocam a música de vocês. E aí a gente vai dividir em classe com vocês, tá bom? Qual a música? Ah, essa daí eu canto com facilidade. Cheio de talento, como... Eles fizeram o desafio, canta com a gente. Falei, essa daí é o talento puro.
Pai, obrigado por essa manhã abençoada.